Olá, boa noite, queridos. Tudo bem? Nancy, Carla, Maria, Bia, tudo bem, Bia? Boa noite. Pedro, meu cunhado querido, como é que você está? Pedro Tonieto, Renata. Gente, vou colocar o padre José Edilson para dentro, peraí um minutinho. Padre, sua bênção. Deus abençoe, tudo bem? Tudo Que bem? alegria te ver. Ah, padre, a alegria toda minha, uma honra imensa receber o senhor aqui. Meu Deus do céu. E, Esperar entrar o pessoal aqui. A gente fez uma claro, propaganda pela Nil, vamos ver se o pessoal atende. com certeza, está crescendo aqui o número, está com 42 pessoas. Por enquanto, Ótimo. está crescendo, né? E primeiro quero te agradecer, padre. Nossa, para mim é uma alegria recebê-lo aqui. Né? Espero até o pessoal notificar, tá tudo bem em relação à conexão, áudio, o pessoal vai nos notificar aqui. Que a gente teve uma pequeníssima intercorrência na sexta-feira, né? Porque a live ficou, assim, alguns problemas de internet, mas graças a Deus no final funcionou, né? O pessoal está falando que meu som está abafado, deixa eu ver se eu resolvo aqui. Bom, qualquer coisa vocês me sinalizem. Padre, o senhor consegue me ouvir bem? Estou ouvindo bem, pode falar que eu escuto bem. Ah, tá. Eu estou até com a encíclica aqui, Quais Primas, né, do Papa Pio XI, sobre a qual o nosso queridíssimo padre José Edilson, da administração apostólica, ele irá nos brindar essa noite com esse tesouro, né? Que é esse conteúdo da Quais Primas. Então, padre, eu quero te agradecer em primeiríssimo lugar, dizer que é uma alegria para todos nós recebê-lo aqui. E o senhor sabe que eu sou, assim, com todo respeito, sua grande admiradora, né? Oh, oh. A gente está aqui, eu e meu marido, hoje foi um dia assim, um pouco agitado, porque a gente está na fase final de enxoval do nosso filho. Vou até mostrar aqui, vou quebrar um protocolo para mostrar o que é fazer uma live em época de enxoval. Como é que ficam as coisas aqui, né? É isso, É isso padre. mesmo, faz parte. É muito importante viver cada momento da maternidade, da paternidade. Isso é algo e- impagável, né? Com Isso é muito certeza. importante. Faz parte da própria vida de mãe, de pai. É muito importante. Exatamente, padre. Aí a gente estava, como eu entrei na 35ª semana, né? Aí hoje meu marido ficou lá arrumando as questões que faltavam no quartinho dele, instalando ar-condicionado, que é o que faltava. E aí eu fiquei organizando a gaveta com as roupinhas, separando por tamanho e tudo mais. E aí ajeitando, por fim, né, a bolsa maternidade. Então a gente está nessa fase. Aí eu estou olhando aqui para o senhor e aqui atrás de mim está um pouco bagunçado, como mostrei para vocês, mas é por uma boa causa, né? A gente está nessa reta Tá final certo. aí. Esperar a chegada do bebê, né? Exatamente. Eu também estou com 8 meses já, né? Então, tá faltando muito pouco. Contagem regressiva agora, entrando no mês de dezembro, a gente já fica. Na verdade, a gente já está, né, na expectativa enorme. Qualquer momento ele pode nascer, pode querer nascer. Mas, assim, a previsão do parto seria a primeira quinzena de dezembro. Então, virando o mês, eu vou ficar ainda mais atenta, né? Ah. Em Volta Redonda, as grávidas, quando querem que nasçam logo, vão pedir a bênção ao padre. O padre dá a bênção, na mesma noite nascem. Então, semana passada, uma mãe me procurou e disse: só dá logo a bênção, porque eu já quero que nasça logo. E nasceu na mesma semana. Interessante. Eita, meu Deus do céu. Então, padre, já fica então atento, porque virando o mês eu vou então pedir a bênção para o senhor. Se ele tiver ainda um pouquinho, digamos assim, demorando um pouquinho a nascer, aí eu vou procurar o senhor então, Tá para dar a certo. bênção. Tá Bom, muito padre, bem. como a gente já está recebendo, né, bastante gente, com a graça de Deus, as pessoas estão entrando ainda, mas se o senhor quiser nos dar, falar em bênção, né? Se o senhor quiser começar essa live nos dando a bênção, a gente agradece muito, porque realmente é assim que a gente começa geralmente os nossos trabalhos. Não tem maneira melhor, né, do que, de fato, pedir a Nosso Senhor para que nos ilumine e também
o senhor que é sacerdote para nos conceder essa bênção que é tão esperada por todos. Comecemos então pedindo a Deus as luzes do Espírito Santo. O assunto que nós vamos tratar é um assunto muito importante para todos nós, não só para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa vida do ponto de vista social. Então, que o Divino Espírito Santo nos ilumine para que possamos, iluminados pelo Espírito Santo, sermos também fachos de luz para iluminar os nossos irmãos que estão nos assistindo agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Podemos Obrigada. então começar. Quero agradecer, Cris, esse convite para falar um pouquinho a respeito do reinado social de Nosso Senhor, que nos é trazido pelo Papa Pio XI na encíclica Quaes Primas. É um assunto que eu gosto muito. Olha aí, muito bem. Um assunto que eu gosto muito e um assunto muito atual e, infelizmente, muito falado e pouco compreendido. Então, a gente vai tentar esclarecer algumas coisas. Depois, no final, a gente pode dar algum espaço para, se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, a gente vai ajudar de alguma forma. Para entendermos bem o pontificado de Pio XI, é preciso ver como era o mundo naquela época, estava a situação do mundo naquela época. Era uma época muito conturbada. Estávamos no período pós-guerra, Primeira Guerra Mundial. A situação do povo estava muito difícil. Havia uma grande avalanche liberal se espalhando por toda parte. E o laicismo, que depois fala o Papa, a grande peste que ele chama o laicismo de peste, quer dizer, tirar Deus da sociedade, Deus da vida social, para tirar Deus do homem. Por outro lado, a gente vê a Rússia espalhando os seus erros já por todo o mundo. A gente já vê a Rússia se infiltrando na Espanha, e depois, em 1936, vai gerar a Guerra Civil. As ideias comunistas já entrando lá no México, em 1918, em 1923, Calles toma o poder e faz toda aquela confusão, onde há muitos mártires lá no México. Os bispos fecham todas as igrejas e tem toda aquela confusão, muita gente morre, muitos católicos, o México, que tinha quase 100% de católicos, o governo persegue, mata, isso já acontece em 1923. A sociedade católica e cristã é combatida de todos os lados, pátria, família, relacionamento social. Depois há uma grande tendência de dominação do Estado sobre não só a sociedade, mas também sobre os indivíduos e sobre a igreja. A igreja é cerceada na sua liberdade. Naquela época, o Papa não tinha autonomia política lá no Estado, não existia o Estado do Vaticano. Existiam antes os Estados Pontifícios, que tinham sido tomados na época pela família de Saboia, na época de Pio IX. Leão XIII foi o primeiro Papa já que se declara prisioneiro do Vaticano. Depois vem o São Pio X, Bento XV e vem agora Pio XI dentro dessa situação, com um grande desejo de pacificar. Então é nesse ambiente que é eleito o Papa Pio XI. Foi uma eleição rápida, foi eleito em fevereiro de 1922, estava aí na plena gripe espanhola, né? Aquela situação. Foi um conclave rápido, ele tinha sido nomeado cardeal poucos meses antes e nomeado arcebispo de Milão, tomou posse em Milão e logo em seguida, meses depois, já deixou Milão, foi para a Basílica de São Pedro. E já no primeiro dia, quando ele aceita ser Papa, com
consciente da sua responsabilidade, ele logo diz: eu vim para pacificar, para trazer a paz, pacificar a igreja e trabalhar pela paz do mundo. E já toma uma atitude diferente dos anteriores, porque ele vai para a sacada da Basílica de São Pedro, chamada Lógia, que não era usada desde o tempo em que os papas tinham perdido os estados pontifícios. E ele vai, o povo estava lá todo na praça, muita chuva, ele dá a primeira bênção, e ele já anuncia o seu programa, que é a paz de Cristo no reino de Cristo. Então já mostra o seu programa. Então a gente vai entender a encíclica Paz Primas, que é de 1925, a gente tem que ir para 1922, na encíclica em que ele inicia o seu pontificado, que é a encíclica Urbi Arcano. Urbi Arcano. Ou seja, ali ele vai mostrar todos os males dos tempos modernos, que os papas já tinham falado, Pio IX e tudo mais, São Pio X, e vai mostrar que o programa dele, o programa do seu pontificado, vai ser também o programa de a paz de Cristo no reino de Cristo. E vai traçar nessa primeira encíclica os males, os problemas presentes que destruíram a paz do mundo. E nós sabemos que Cristo é o príncipe da paz. O fato dele, do abandono de nosso Senhor Jesus Cristo, provoca no mundo toda essa situação conturbada. Então ele fala da falta de paz internacional, ódio entre os povos, ódio entre as nações, entre os estados, as ofensas mútuas, estavam no período pós-guerra. Fala da falta da paz social, então já começa a falar do comunismo, e começa a provocar a luta de classes. Depois ele vai fazer uma encíclica condenando o comunismo, e fala que essa luta de classe estava infeccionando todos os meios artísticos, meios de relações sociais e tudo mais, provocando rebeliões, conjurações, terrorismo. Parece até que nós estamos revivendo isso, né? Depois a falta de paz doméstica, porque a família já estava começando a enfrentar sua desagregação, falta de respeito dos filhos, violação dos deveres conjugais. Ele faz uma crítica rápida lá, a questão já da modéstia, sobretudo das mulheres, o aumento da miséria, uma corrupção de costumes. Em resumo, ele diz: a sociedade está voltando à barbárie. Estamos em 1922, 1923. E ele então vai dizer que qual é a causa de tudo isso? Esquecimento de Cristo. Então é em cima disso que ele vai fazer a encíclica dele, Paz Primas, mostrando que é a tática que ele usa. Vamos fazer uma festa, a festa de Cristo Rei, mas foi uma tática. A gente fazer da festa de Cristo Rei, vai ter que falar do reinado social de Cristo, os bispos vão ter que falar, os padres vão ter que falar, e a igreja toda vai falar sobre isso. Resultado, a gente vai mostrar para o mundo a solução para todos esses males. Então, a solução ele coloca como a implantação, que já existe, é claro, né, mas a expansão do reinado de Cristo nos homens, nas almas e na sociedade, e para que isso se espalhe, é preciso fazer uma festa. Então, a encíclica Paz Primas foi a tática que ele usou. Vamos fazer uma festa, fazendo a festa, a gente vai falar do assunto. Porque ele disse bem claro lá na encíclica, que quando se faz uma festa litúrgica, todo mundo começa a viver aquela festa. E era uma coisa nova. Claro, Cristo sempre foi rei, ele é rei. Mas o fato de ter a festa era uma coisa nova. Então vamos falar dela. E chama a atenção dos bispos. Vocês falem, expliquem, mostrem fundamentação teológica, litúrgica, e vão em frente. Porque assim o reinado de Cristo vai ser conhecido. E vai ser como se um antídoto a toda essa situação que estava. E diz, só a igreja tem autoridade para trazer a paz. E essa paz é só com Cristo. Em resumo, é isso que ele quer ensinar. Não adianta, hoje a gente poderia dizer, não adianta fazerem tratados internacionais, fazerem conluios, articulações, não adianta.
é só quando os homens se voltarem para Cristo, e só a igreja, que é, na verdade, a presença de Cristo na história, tem autoridade para fazer essa paz. O resto vai ser papel que pode ser rasgado ou destruído com o primeiro tiro. Entendeu? E ele faz exatamente isso. Agora, quando ele começa a encíclica, as primas, ele vai dizer que a causa de toda essa situação no mundo está na apostasia. Se nós entendemos bem o que é apostasia, teologicamente falando, né, é o abandono da fé. O abandono da fé em Cristo. Quer dizer, uma sociedade que foi aos poucos, devido às próprias revoluções, tivemos a Revolução Protestante, em que tira a igreja. Cristo sem igreja. Chega a Revolução Francesa, o Estado sem Cristo. E depois vai desembocar na Revolução Comunista, o Estado sem Deus. Então, igreja não, Cristo não, e depois Deus não. Então, esse processo de apostasia vai acontecendo ao longo da história, e as consequências a sociedade vai enfrentando, vai vendo, né? Toda a destruição, como uma sociedade voltando, como ele diz, à barbárie. Uma situação anterior à própria vinda do próprio Cristo. Né? Então, vamos fazer a festa, né? E a apostasia, pois, a causa desses males. Então, na encíclica, ele vai dando a fundamentação, primeiro bíblica, depois vai dar a fundamentação teológica, dogmática, depois vai dizer como Cristo é rei e como ele deve reinar. Então, é muito importante, lendo a encíclica, as primas, que você vai vendo esse ritmo do reinado social de Cristo para não queimar etapas. Senão você fala muito do reinado aqui e não vê a fundamentação lá. E que vê que antes desse reinado ser um reinado social, e porque para Cristo tudo é ao mesmo tempo, nós que somos arautos, podemos dizer, desse reinado, porque somos cristãos e participamos desse reino pelo batismo, de modo assim mais próximo, mais contundente, nós temos que fazer com que esse reinado aconteça em nós. Senão, vai ser palavra jogada ao vento. E não vai adiantar de nada. Vai ser fanfarra. E ele vai, então, trabalhar isso. Primeiro, Cristo é rei. É um rei prometido. Já no Antigo Testamento, nós vemos lá Isaías falando do rei que virá. O menino nos nasceu, o menino nos foi dado. Será o príncipe da paz. E nota que quando se fala reino de Cristo, sempre tem paz, paz, paz. Você vê, por exemplo, lá, quando Cristo chora sobre Jerusalém, ele diz, vocês não souberam reconhecer aquele único que pode trazer a paz. Quando ele nasce em Belém, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então você vai ver a paz como fruto da glória a Deus, a glória de Deus. Então é um rei prometido, é um rei anunciado, e o Papa lembra lá a anunciação do anjo a Maria, né? Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É um rei depois reconhecido, a gente vê o episódio lá dos magos, que vão lá, oferecem ouro intenso e mirra, ouro, aí, os santos padres viram aí por causa do seu reinado, incenso, sua divindade, a mirra porque ele é homem. E São Gregório Magno foi papa no século VI, e dá uma sacudida lá dizendo que são hereges aqueles que querem dar a Jesus só incenso e mirra, e não querem dar ouro para ele. Quer dizer, herege é você que não reconhece que ele é rei. Naquela época, como de herege. Né? E é um rei também temporal. Isso é importante ver. Porque dele são todas as coisas, inclusive os tempos. Você vê aquela cerimônia que nós fazemos no Sábado Santo? Tem lá o Sírio, né? E a gente lá coloca lá uns cravos e coloca lá o ano. E na oração em que se coloca os cravos, diz lá, dele são os tempos. A gente coloca lá os nomes, o ano, né? Dele são os tempos. Quer dizer,
Ele também é rei temporal. E deve reinar. Só que ele vai reinar, quem vai fazê-lo reinar, no sentido assim concreto, somos nós que somos cidadãos desse reino, trabalhamos para ele. Né? E temos esse trabalho. Como o Papa depois vai dizer. É um rei, então, reconhecido, é um rei declarado, ele próprio chega a Pilatos. Pilatos pergunta, és tu o rei dos judeus? É interessante isso, né? Interpretação errada que dão hoje a respeito desse trecho. Jesus fala, és tu o rei dos judeus? Jesus responde, sim, tu dizes, eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Portanto, meu reino é reino de verdade. Né? E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quer dizer, negar o reino dele é mentir. Agora ele diz, meu reino não é deste mundo. Aí que está o X. As pessoas dizem, espera aí, mas ele diz que o reino dele não é deste mundo. Mas aí há um erro de tradução, de interpretação da tradução do latim, que quando Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, não significa que ele não é para este mundo. Quer dizer, meu reino não é deste mundo, significa que ele não tem aqui a sua plenitude e não tem aqui a sua origem. Ele não está baseado nas forças desse mundo. Tanto é que depois ele vai dizer, se fosse, eu chamaria os meus soldados e viria aqui e destruiria todo mundo. Então, meu reino não é deste mundo, quer dizer, não encontra aqui a sua força, eu não fui eleito ou chamado rei, eu sou rei porque sou rei, pronto. E vim aqui para reinar. E depois, uma das parábolas em que ele chama a atenção dos judeus, eles dizem, não queremos que ele reine sobre nós. Quer dizer, comparando, os judeus o matam porque não querem que ele reine. Mas não é um reino material. Você não sabe disso. É um reino, primeiro espiritual, como a gente vai ver daqui a pouco. Agora, por que ele é rei? Ele é rei principalmente por dois motivos. Primeiro, porque ele é homem-deus. Aquilo que nós chamamos em teologia de união hipostática. É Deus e homem. Então, como homem, ele é rei de todas as coisas, porque é o maior. E todos devem obedecer. Assim como adoram a Deus, a esse homem que é homem, Deus deve submissão. Então ele é rei por isso. Primeiro por isso. Por causa dessa união hipostática. Ele tem poder como homem, Deus, sobre todas as criaturas. Mas é rei também pela redenção, porque ele nos comprou com o seu sangue, como disse São Paulo. Nós somos o preço do sangue de Jesus. Então ele nos conquistou. Dizia aquele bispo, acho que Tiametote, ele me arrancou, ele foi lá e me tirou da escravidão do demônio. Então ele é rei. E ele é rei também porque o Pai lhe deu o reino. Depois ele vai dizer, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então por isso ele é rei. E quando ele manda, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho, fazer de todos os discípulos meus, ao pé da letra seria isso, literalmente, fazer de todos os discípulos meus, eu sou o rei, eu tenho todo o poder, agora vocês vão lá e vão fazer de todos meus seguidores. É essa a nossa missão, como cristãos. Agora, qual é a natureza desse rei? Jesus Cristo, primeiro, tem o poder legislativo, né? Nós sabemos, ele próprio fala, né? Permanecer no meu amor e obedecer aos meus mandamentos. Então, ele fez leis. Você pega, por exemplo, lá o Sermão da Montanha, depois das bem-aventuranças, ele diz, dizia os antigos, eu, porém, vos digo. Então, ele aí legisla. Eu digo assim, façam assim. Obedeçam. Então, ele é legislador. Então, ele exerce o poder legislativo. Estou repetindo aqui palavras do Papa, na quais primos. Então ele faz leis para o nosso crescimento pessoal, faz leis também para a vida social, e você vê em todo momento, nas parábolas, nos seus conselhos, e em momentos assim ele é contundente, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Eu tenho mandamentos. Né? E também ele faz leis para a vida social, a lei da caridade, por exemplo, a parábola do bom samaritano, o que ele diz
para o judeu que perguntou para ele: vai tu e faz o mesmo. É uma ordem. Vai lá e faz. Cuida lá, cuida lá. Ou seja, ele faz leis. Ele também executa as leis no sentido da caridade, porque a execução das leis é na caridade. Ele coloca essa lei do amor, né? Amai-vos uns aos outros, e coloca isso como uma ordem. É interessante, né? Às vezes a gente questiona, será que alguém pode mandar o outro amar, né? Nessa poesia moderna em que as pessoas colocam amor confundido com paixão, né? É o pensa em mim, chore por mim, liga para mim, não liga para ele. Como se o amor fosse uma coisa assim. Na verdade, essa coisa chorosa, dengosa, melosa, né? Na verdade, o amor é o próprio Deus, né? E Deus diz: ama, dá uma ordem, amarás, né? Então, o amor é uma decisão da vontade. E ele manda. Exatamente, é esse amor que vai ser fruto da decisão da nossa vontade. É claro que esse amor é o amor de Deus em nós, e depois no próximo, ele vai fazer com que todo o tecido social se transforme. E aí o reino vai acontecendo, né? E vai movimentando, né? Vê, por exemplo, a parábola dos talentos, quando ele manda que as pessoas façam, que construam, que façam render os talentos. Isso é uma ordem. E render sempre em prol do bem comum, né? E poder também judiciário, o pai deu a ele o poder de julgar, e isso ele deixa bem claro em todos os momentos, né? Agora, uma coisa que a gente fica se perguntando, né? Como é que é esse reino de Cristo, né? Qual é o caráter desse reino de Cristo? O Papa fala que esse reino de Cristo, em primeiro lugar, é um reino espiritual. Em primeiro lugar. É um reino que acontece primeiro em nós. Quando nós abraçamos esse reino pela fé, depois pelo batismo, é claro, pela penitência, é um reino espiritual em primeiro lugar, que vai gerar em nós uma regeneração interior. Na Uber Arcana, o Papa fala das 3 concupiscências: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba de vida, e vai dizer que isso, o homem leva isso às últimas consequências e causa todo esse transtorno no mundo. No reino de Cristo, isso tem que ser trabalhado, e eu tenho que vencer isso. Então, o reino de Cristo tem que acontecer dentro de mim, eu vou ter que lutar contra essas 3 concupiscências para criar uma perfeita ordem em mim, e Cristo vai me dar ordem pela graça, claro. Quando Deus criou o homem, diz lá Santo Agostinho, Deus criou o homem numa perfeita ordem. O corpo sujeito à alma, a alma sujeita a Deus. E o pecado de Adão foi exatamente quebrar essa ordem. Foi repetir o brado lá do demônio: não servirei. Ou seja, para ser Deus, né? Se comeres o fruto, sereis deuses. Então, eu quero ser Deus. Quer dizer, vou agora ser autossuficiente, vou fazer a minha própria lei. Agora eu sou o meu Deus, eu sou autossuficiente. Então, esse abandono de Deus provocou essa desordem dentro de nós. E essa desordem gerou tudo isso, toda essa confusão na humanidade e em cada um de nós. Por isso São Paulo diz: faço o mal que não quero, não faço o bem que quero. Exatamente porque eu tenho essa desordem. E essa desordem é chamada de concupiscência, que se resume em 3, como diz lá São João: concupiscência, sede de poder, sede de prazer e sede de bens materiais. Cristo vai chamar isso de mamona, ou outro senhor, não poder servir a Deus e as riquezas. Riqueza aí tem um sentido mais genérico, né? Como se eu fizesse Deus um Deus diferente do Deus verdadeiro. Na verdade, eu vou ser o meu próprio Deus. Se nós pudéssemos dar um nome para o fruto, que as pessoas chamam de maçã, coitada da maçã, tão boa, né? Mas, na verdade, o fruto seria a liberdade, uma falsa ideia de liberdade. Querer fazer as coisas do meu jeito. Ter uma autonomia própria, eu sei o que eu tenho que fazer, não tenho que me sujeitar a ninguém. E deixa Deus lá no cantinho dele. Já me criou, fica lá. Quando eu quiser, eu falo com ele.
Essa mentalidade é a mentalidade liberal. E o homem, então, faz o que quiser, faz o que quer, e acha que tem direito de fazer o que quer. E é exatamente contra essa mentalidade liberal que entra o reinado social de Cristo. E o laicismo é exatamente isso. Levar a pessoa é fruto desse liberalismo. A pessoa acha que tem liberdade para escolher o que quiser. Como se existisse liberdade para o erro. Acontece que nós temos a liberdade psicológica, é claro, capacidade de escolher entre uma coisa e outra. Mas liberdade moral, não existe liberdade para o erro. Liberdade para fazer o que é certo. Eu não tenho liberdade moral para matar uma pessoa, por exemplo. Não tenho liberdade moral para me matar. Não tenho liberdade moral para destruir minha família, ou então para usar das forças que Deus me deu contra o objetivo para o qual Ele me deu. Então não existe liberdade moral para o erro. Existe para a verdade. Então a liberdade consiste em escolher entre uma coisa e outra, aquela que é melhor para eu chegar ao meu fim último. Isso é liberdade. De modo que tem que escolher entre uma coisa e outra é boa, e não má. Eu não tenho liberdade para errar. O erro é um abuso da liberdade que Deus me deu. E esse é que é o problema. Porque as pessoas acham, bom, posso fazer o que eu quiser. Então em nome disso, eu termino construindo uma sociedade que chamam de livre, mas uma liberdade em que se pode fazer tudo, inclusive contra a própria lei natural. Mas é coisa clara, contra a própria lei natural. Porque, na verdade, a lei é a pessoa própria que faz. Então, exatamente quando nós entramos no reino de Cristo e trabalhamos pelo reino, nós temos que procurar viver essa realidade interior de, bom, eu tenho que me controlar, eu tenho que precisar da graça de Deus, eu tenho que trabalhar em mim para combater essa tríplice concupiscência. E vai ser uma luta constante. Mas eu não posso me conformar com isso, achando que estou muito bem e que posso fazer o que eu quiser. Então eu tenho que me regenerar aqui. O primeiro trabalho pelo reinado de Cristo é fazer com que Ele reine na minha vida. Viver essa ordem. E é um reinado com cruz. Depois, eu tenho que entender que, a partir daí, eu vou procurar, como membro desse reino, fazer com que todas as realidades temporais se sujeitem a Ele, porque todas já são sujeitas a Ele. Mas eu tenho que fazer com que isso aconteça no meu campo de ação. Daí a importância do apostolado leigo. E o Papa Pio XI, ele faz uma correção, porque naquela época tinha já a ação católica e tinha se tornado um movimento um tanto político. E ele, então, ele faz uma correção. Depois a ação católica teve uma decadência por causa da guerra, e ele, então, corrige, mexe os estatutos e diz, olha, a ação católica vai trabalhar na reconstrução da sociedade e da família. E também a sociedade política. Mas vai ser levar o reino de Cristo à sociedade e à família. Né? Mostrando exatamente aquilo que é a doutrina da igreja e aquilo que nosso Senhor quer. Né? Então nós vemos que as próprias realidades temporais, todas estão sujeitas a Jesus. Isso é que é o reino dele. Primeiro aqui, depois as realidades temporais. Então, a política, a economia, as relações sociais, o trabalho, tudo. Tudo está sujeito a ele de acordo com aquelas leis que ele já colocou lá no Evangelho. E nós temos que trabalhar para que isso aconteça. Mas eu repito, isso tem que acontecer primeiro dentro de nós. Senão vamos ficar falando ao vento, e fica muito difícil, porque, como diz lá o padre Antônio Vieira, né, os exemplos arrastam. E nós somos muito responsáveis pela igreja e pelo reinado de Cristo. Essa questão da responsabilidade como católicos, isso deve ser cada vez mais ensinado, porque nós estivemos muito acostumados a ficarmos sempre na passiva e achando que já está tudo pronto. E o mundo continuou, os inimigos penetraram em todos os setores e foram destruindo, quebrando tudo.
Então nós temos que reconstruir a sociedade cristã em cima de nós mesmos, primeiro em nós mesmos. Mas com esse sentido de levar Cristo levar o evangelho de Cristo às nossas realidades lá. É claro que o enfrentamento é grande. Precisa ter coragem. Mas a graça de Deus é muito maior, é claro, a gente sabe disso. Né? E não podemos ter medo, evidentemente. Esse reino de Cristo, ele se estende a toda a sociedade. Leão XIII já fala isso, e o próprio Papa Pio XI cita Leão XIII dizendo, olha, é a toda a sociedade, mesmo aos não católicos. Ele é rei de todos. Mesmo a quem não é católico. De todos. Ele é rei do universo e rei de toda a sociedade. Então não há diferença entre pessoas para Jesus, no sentido de seu reinado. Mas ele não pode reinar no poder civil. Pode, ele reina. Ele é rei do poder civil, porque o poder civil é feito de quem? De pessoas. Então ele é rei dos indivíduos e por isso é rei da sociedade civil também. Que deve submeter ao seu reino. É um reino de paz, de justiça, de amor, de santidade, de vida, de compreensão. Não é um rei opressor. Não. E é muito importante o Pio XI falar isso, porque estavam começando a surgir aqueles movimentos grandes lá. Depois Hitler aparece, ele faz a concordata com Hitler, depois Hitler aparece lá. O próprio Mussolini, ele fez Mussolini admirava bastante a ele, viu? Esse homem de branco aí, quando fala, o mundo treme, Mussolini dizia. Né? Ele dizia que a igreja tem um poder que nem a igreja sabe. Mussolini dizia isso. E trabalhou, inclusive, na época, para que fizesse o tratado de Latrão, em que depois foi dado de novo a autonomia ao Estado do Vaticano e a algumas propriedades da igreja em Roma, sobretudo, ali em Roma e próximo a Roma. Né? Bom, então estende sobre toda a sociedade e todos estão sujeitos ao reinado de Cristo. Queira ou não, está sujeito. Eu estava lendo essa semana as aparições de Jesus, do coração de Jesus, a Santa Margarida Maria, e você vai ver do reino de Cristo, é muito o reino do coração dele. É um reino de amor, né? Então ele diz para Santa Margarida Maria, eu vou reinar apesar dos meus inimigos. Mesmo contra a vontade dos inimigos, eu vou reinar. Não adianta. Está lá. E de modo que isso nos dá muita esperança e muita alegria, poxa. Meu Deus do céu. A gente apanha de todos os lados aí e saber que ele reina. Então, não deixe os homens gritarem. Vamos trabalhar pelo seu reino e ele vai reinar e a vitória já é dele. Não é? Depois, como fruto desse reino dele, nós vamos ter a verdadeira liberdade, a justiça. Depois, quando se reconhece o reinado de Cristo, diz o Papa, você reconhece a sacralidade do poder. Então, o poder se exerce em nome de Deus. Então, é como se Cristo estivesse delegando para você o poder. Isso é muito, muito importante. Isso dá também tranquilidade para os súditos, dá um respeito maior às autoridades e, como fruto de tudo isso, a ordem e a paz. Basicamente, é exatamente isso que o Papa fala. E, por causa disso, deve-se estabelecer uma festa no último domingo de outubro, exatamente para que o povo todo reconheça esse reinado de Cristo nas almas, nos indivíduos e na sociedade, e em todos os campos de ação da humanidade. Era isso aí que eu queria falar para vocês. Poxa, padre, não foi nenhuma aula, foi um deleite. Foi um deleite, de coração mesmo, com todo respeito. Tenho certeza que todos aqui estão, assim, absolutamente regozijando de alegria, como eu, né? Ao ouvir essas palavras, e essa encíclica particularmente é uma das que eu tenho, assim, claro, todas as encíclicas, tudo aquilo que pertence ao magistério da igreja, a gente ama porque, de fato, nós amamos a Igreja Católica em sua integralidade. Só que essa encíclica em especial é uma das minhas preferidas, não vou mentir.
Então, te agradeço muito pela exposição maravilhosa. Foi uma grande catequese mesmo, como a Kátia está dizendo aqui. Foi, de fato, né, essas palavras, na verdade, muito didáticas, de forma muito catequética, chegou com certeza aos nossos corações e o que a gente espera é sempre que produza frutos, né? A partir dessas aulas que a gente tem buscado dar, ou melhor, as pessoas que têm dado essas aulas dentro do curso de doutrina social, o nosso objetivo é apenas levar a verdade, levar aquilo que ensina a Santa Amada Igreja e que as pessoas possam extrair bons frutos. Agora vamos às perguntas. Podemos, padre? Podemos. Maravilha. Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta que nós temos é a seguinte. A diferença, né, entre laicismo e laicidade e se a igreja condena, né, o laicismo. Primeira pergunta. Bom, na verdade, o laicismo é você tirar Deus da vida pública, né? A laicidade, na verdade, o Estado, ele, segundo as teses modernas, não reconhece uma religião própria. Ele não tem religião. Na verdade, para nós católicos, o Estado tem que ser católico, né? Na verdade é isso. Agora, claro, porque Cristo é rei, né? Agora, falar isso hoje leva tiro, né? De qualquer forma, porque o laicismo é tirar Deus da sociedade. É como se o Estado fosse um Estado sem Deus, né? E a laicidade é você não ter uma religião no Estado. Essa é a diferença básica, né? O problema hoje é que existe um ódio a Deus no próprio tecido estatal, quando se fala em Deus, como se fosse algo proibido. Mas o Estado não é ateu, tem que reconhecer que existe uma divindade, pelo menos isso, né? Então esse é que é o problema. Perfeitamente. Agora, o senhor falou sobre a gente dizer hoje, né, que a gente defende o Estado católico, a gente leva um tiro. Assim, eu até me surpreendo por ainda não ter sido alvo, porque eu também costumo falar isso, padre. Até porque eu acho que como católicos, a gente de fato, e como o senhor muito bem falou, né, durante a sua exposição, todas as realidades temporais, elas estão submetidas a Deus. Então não tem como, né, a gente defender algo que não seja um Estado católico. Pelo menos o católico de verdade, que honra o seu batismo, que conhece a doutrina da igreja, né? E hoje em dia, eu até costumo dizer também que o que a gente tem, entre aspas, de laicidade descamba muito para o laicismo. Porque as pessoas hoje, as defensoras fiéis da laicidade do Estado, na verdade, querem o quê? Querem expurgar, com perdão da expressão, Cristo dos espaços públicos. São as mesmas que vão lá entrar com a ação do Supremo Tribunal Federal, ou então judicializam a questão para tentar tirar os crucifixos dos espaços públicos, né, das repartições públicas. Então, assim, a gente vê mesmo hoje um laicismo, não é nem a laicidade em si, né? Em nome de uma pseudo-laicidade, eles, na verdade, pregam mesmo o laicismo, é o que a gente percebe na prática, né? Enfim. Pois você tem que ver essa questão da... pegamos a sociedade brasileira, que uma sociedade que foi fundada pela igreja, com seus costumes, com suas relações sociais. Então, você colocar o crucifixo lá, pelo menos você está colocando lá uma referência de alguém que te entregou pelos outros. No mínimo isso, mas nem isso pode ter, hora. Entendeu? Pelo menos você não tem fé em Jesus, mas pelo menos é um personagem histórico, nós sabemos quem é, e é o próprio Filho de Deus, mas pelo menos você tem lá a referência. Agora você coloca quem lá? Entendeu? Quer dizer, você poderia ter uma estátua lá, sei lá, de um Che Guevara, por exemplo, né? Quer dizer, então, na verdade, o querer tirar o crucifixo, você colocou como exemplo, e aí tem outro, é uma ação persecutória. Entendeu? É persecutória ao próprio Cristo. Não queremos que ele reine sobre nós. Poxa, porque o exercício do reinado não significa só você assinar decretos. A própria vida. Né? Quer dizer, a sua presença, o fato de você ter aquela referência já te atrai para você imitar as virtudes e mexe com você para você tomar atitudes diferentes daquela que você queria tomar
em honra daquela pessoa, mas também imitando aquela pessoa, porque Cristo reina também pelos seus exemplos. O Papa fala lá na encíclica. Quer dizer, se você retira isso aí, e assim todas as outras coisas, costumes sociais, etc., quer dizer, são coisas que vão minando a prática desse reino de Cristo. Contra o reino, né? Então, se você não aceita como Deus, tá, mas pelo menos você tem que olhar o exemplo dele, o exemplo de vida. E a gente vê aí tantos personagens da história são colocados aí como exemplares, referências, etc. Por que Cristo não pode ser? Para nós católicos, evidentemente, é muito mais que isso. Mas o reino de Cristo ele vai acontecendo, não é assim de modo pleno, porque isso só no céu. Mas ele vai como que ocupando espaços. Vai ocupando espaços, não só pelas suas leis, mas pelo seu exemplo, pela sua presença histórica, pela sua influência na vida social, etc, etc. Só que o que se quer hoje é apagar da história a existência de Jesus. É isso. Esse é o problema. Então, como não se pode apagar, vamos substituir. Aí colocamos outro. Né? Como em alguns países aí, a gente já sabe que fazem, e é proibido ter um quadro de Nosso Senhor e tem que ter o quadro lá do chefe do Estado, ou coisa semelhante. Verdade, padre. E a gente também vê muita hipocrisia, né? Tem muita gente que fala, até como citaram aí nos comentários, tem gente que reclama, mas é feriado religioso. Engraçado que goza do feriado religioso, né? Por exemplo, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. A pessoa critica o feriado, mas está lá, né? Deixa de trabalhar, etc e tal, mas está gozando do feriado. Então, assim, é um pouco de... Quer dizer, é muita incoerência, né? Muita hipocrisia. Eu deveria trabalhar no dia do feriado religioso. Tudo isso em nome dessa pseudo-laicidade que se tem no Estado. Fora as outras questões que nós vemos aí, né? Um exemplo claro disso também, que nós vimos recentemente, só um parênteses, né? Foi quando nós ingressamos com a ação contra católicas pelo direito de decidir, ridiculamente chamadas de católicas, né? Obviamente, nós ingressamos com uma ação declaratória para que elas fossem proibidas expressamente de usarem esse nome, católicas, por um motivo óbvio, porque elas, na verdade, mancham a imagem da igreja, ferem a imagem da igreja a partir do momento que elas são completamente antagônicas àquilo que a igreja prega, né? E aí a gente perdeu na primeira instância, mas na segunda a gente conseguiu ganhar. E aí, adivinha o que aconteceu, né? O magistrado que proferiu a decisão em segunda instância foi brilhante na sua decisão, no seu acordo. Ele proferiu seu acordo ali de forma até didática. Foi, assim, espetacular. Eu diria que foi um primor, dentro de tudo que a gente tem de ruim, foi um primor, uma luz, assim, no fim do túnel, né? E ele foi extremamente técnico ao defender, né, não necessariamente a honra da Igreja Católica. No caso ali era, de fato, a honra da Igreja Católica contra essas criaturas que não podem ser chamadas de católicas por motivos óbvios, porque defendem o aborto, né? Defendem o assassinato de bebês no ventre, ou seja, tudo aquilo que a igreja é contra. E aí, para nossa surpresa, que não foi surpresa nenhuma, né, para falar a verdade, logo depois houve uma matéria criticando o acórdão do magistrado, porque isso está ferindo, essa decisão fere a laicidade do Estado. Então, assim, a gente vê toda a sorte de aberração, né, padre? Exatamente. Pois é. Muito bem. Muito bem. A gente tem como fazer mais 2 perguntinhas? Pode. Vê se dá tempo, né? Acho que dá tempo. Pelo menos assim, a gente tem mais 10 minutinhos. Tem problema, padre? De acordo com a sua disponibilidade, por favor. Então, tem uma pergunta aqui interessante, né? Que é a seguinte. A pergunta que a maioria, já acredito que já sabe a resposta, mas é interessante. Porque a pessoa perguntando por que padre, né, sacerdote, não pode se candidatar. Eu acho que a pessoa está querendo votar no senhor. Se pudesse, eu acho que a pessoa ia querer votar no senhor. Péssimo gosto, né? Enfim, acho que a pessoa está querendo saber mais ou menos os motivos, né, pelos quais a igreja não aceita, né? Pode falar, desculpe. Existe um documento da Santa Sé, participação na vida pública dos leigos, né? E existe também o próprio Código de Direito Canônico, ele proíbe por um motivo muito simples, né? Porque a nossa missão é a missão nós somos mediadores entre Deus e os homens, do ponto de vista espiritual, né? E
essa obra própria de submeter as realidades temporais, todas, inclusive a política, ao reinado de Cristo, é próprio do leigo, porque é algo assim muito da própria sociedade civil. Então a igreja proíbe. E depois outra coisa, num ambiente assim, em que as pessoas têm várias opiniões, mesmo certas, corretas, a igreja vai sempre dividir. Se ela toma um partido aqui e acolá, e depois o padre tem uma missão muito mais importante, que é a salvação das almas, né? É formar cidadãos para o céu, que é muito mais importante, né? Formar para a plenitude do reino, que é na vida eterna. Então, para que o padre não seja tentado a se colocar só nas coisas da terra, o padre, então, é proibido de ser candidato. Agora, melhor do que ser candidato é poder orientar, né? Poder mostrar o caminho. Muito melhor. Acho que o confessionário, o púlpito e o altar precisam muito mais de nós do que a Câmara, do que... Enfim, a gente pode orientar e vocês são os nossos braços lá, podem entrar em toda parte, né? Isso para nós é muito melhor. Então a igreja, como uma medida protetiva, podemos dizer assim, modernamente falando, coloca... Agora, há exceções, é claro, o próprio Código de Direito Canônico prevê exceções quando, num determinado local, não tem ninguém que pode ser candidato, e só tem aquele padre, e para defender os direitos da igreja, o bispo pode conceder, né? Agora ele nunca pode, ele não vai poder ter outro ofício na igreja para não haver conflito, né? Sim, então, uma coisa é certa, pelos comentários que eu estou observando aqui, padre. Se pudesse, o senhor já estava eleito de lavada. Ah, é? Sim, a quantidade de entusiasta aqui, o senhor nem imagina. Mas, claro, né? Perfeitamente. A gente sabe que a igreja realmente impede, e com toda razão, né? Como o senhor bem explicou. E aqui, algumas pessoas falaram, mas em tal lugar tem padres que concorrem, né? Inclusive lá na Câmara Federal, eu sei que tem gente que, por exemplo, tem um nome que é um Padre João, né? Na verdade, é teologia da libertação, então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque muitas pessoas vão usar até o nome de padre, né? E, na verdade, estão afastados totalmente, mas vão utilizar para confundir mesmo, como as católicas pelo direito de decidir, que mais fazem a produzir confusão usando o nome de católicas. Então a gente tem que tomar cuidado também para não se deixar enganar, né? Aqui fica uma exortação, digamos assim, no bom sentido da palavra, para aqueles que perguntaram sobre o assunto. E uma última perguntinha, padre. Perguntaram qual seria assim, o melhor conceito de liberdade religiosa. A liberdade é uma pergunta... Bom, vamos ver. A liberdade, quando falei de liberdade, não existe liberdade para o mal, né? Então, eu não tenho liberdade para escolher a religião que eu quiser, porque só existe uma religião verdadeira. Tem que partir desse princípio, né? Agora, liberdade moral. Agora, é claro que ninguém pode ser forçado a crer em Jesus. A pessoa tem que crer livremente, fruto de uma escolha. No estado do reino de Cristo, a doutrina da igreja ela é clara, né? A doutrina tradicional, né? Claro. Todos pertencem ao reino de Cristo. Agora, o Estado não pode impor a religião católica. Ele tem que dar liberdade da pessoa escolher. Agora, por causa disso, ele tolera uma falsa religião para evitar o mal maior. Porque tem que dar o direito às pessoas. Se a pessoa não tem esse direito de saber que tem aquela ou a outra, como é que ele vai poder escolher? Agora, não pode se ter a ideia de que as religiões estão lá numa estante e eu vou lá e escolho a que eu quero. Não. A liberdade religiosa, ela existe para que eu escolha, do ponto de vista moral que eu estou falando. Liberdade religiosa para que eu escolha servir a Nosso Senhor livremente. Agora, existe a chamada liberdade civil, religiosa civil. Significa o Estado, ele deixa a pessoa livre e não impõe a religião. Essa é a liberdade religiosa. E quando se fala dela, a gente pensa muito no caso da gente, que a gente tem facilidade ainda de praticar a fé. Mas se a gente imagina um país comunista, onde o povo não tem essa liberdade,
num país teocrático muçulmano em que usar um crucifixo é crime. Então, nesse sentido, a igreja vai defender a liberdade, mas essa é a liberdade civil. Então, você tem que fazer a distinção: liberdade civil, liberdade moral e liberdade psicológica. A liberdade psicológica, bom, eu posso escolher uma coisa ou outra. Liberdade moral, eu só tenho liberdade para escolher o que é correto. E liberdade civil significa que o Estado tem que proporcionar que eu possa viver essa liberdade. É isso aí. E quando aceita uma coisa que não é correta, só pode aceitar a nível de tolerância, ou seja, para evitar um mal maior. Essa é a doutrina da igreja. Mal entendida, né? Infelizmente. Verdade, padre. A Giane fez um comentário interessantíssimo aqui. Todo mundo é livre para ser católico. Gostei desse comentário. Vou adotar. Bom, padre, muito obrigada mesmo pela sua presença, pela sua participação, pela aula assim, espetacular que o senhor nos deu. Com certeza brilhantou a nossa noite, encheu a nossa noite de alegria, de esperança também, até porque preciso fazer aqui um rápido merchan, né? Enfim, Edições Cristo Rei, né? Eles vendem, né, Aquas Primas, essa encíclica, que é um primor, como a gente pôde perceber pela boca do nosso querido sacerdote, Padre Zé Edilson. E também recomendo fortemente que vocês leiam, porque isso aqui é um bálsamo para os nossos corações. Eu, particularmente, toda vez que eu paro para ler Aquas Primas, eu fico assim, um tempão em cada linha, não é nem em cada página, em cada linha. Porque se a gente entendesse bem, como o Padre Zé Edilson falou, né? Se a gente guardasse bem no coração aquilo que de fato está nesse encíclico, eu acho que a gente teria uma outra visão de mundo até. E a gente faria coisas muito melhores, porque a gente, como o padre falou também, né, nos exortando a pensar nisso, que o reino de Cristo começa dentro da gente, dentro do nosso coração. Então, que a gente possa lembrar que antes da gente pregar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que dar frutos aqui, de dentro para fora. Ou seja, a gente tem que acolher as palavras de nosso Senhor, deixar brotar e viver aquilo que nosso Senhor nos ensinou. Então, padre, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço a todos vocês que estão aqui participando dessa noite conosco, ouvindo essa aula maravilhosa. Né? Padre, se o senhor quiser nos dar a bênção final também, né? Já desejo uma santa noite a todos. Por favor. Tá certo. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? Que Deus abençoe vocês todos. E começando, fazer esse reinado de Cristo aqui, depois na sua família, né? Tanto quanto é possível você, e depois em todo o seu campo de ação. Tá bom? Esse é o projeto lá de Pio XI e que a igreja vai colocando em prática. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre vós e permaneça convosco para sempre. Amém. Amém. Obrigada, grande abraço, padre. boa Viva noite. Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Boa noite. Tchau, gente. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.